Porque a dependência química, por muitas vezes, ela coloca o dependente químico numa condição de achar que todos estão contra ele. E, na verdade, não. As pessoas estão, por muitas vezes, querendo apoiar, querendo estender a mão. Fala comigo, maravilhosos! Hein? Sejam bem-vindos ao VençaCast, esse podcast que a gente fala o que você quer ouvir, a gente fala a verdade, e aqui não tem groselha não, como diz o Joel J. Alô, grandão! Seja bem-vindo mais uma vez, querido. É mais um pra conta, né, meu amigo? Como você está? Tô bem demais. Deixa eu te falar, porque você quer que eu fale da camisa ou não? Ah, não fala não. Deixa quieto o papo de camisa, cara. Essa camisa é nova, né, grandão? Não, ela é nova. Usei episódios anteriores por causa desse bicho roxo no meu peito, você sabe que eu já usei pra trás. Você tem que fazer igual eu, cara. Usar blusa preta, entendeu? De vez em quando eu tiro o cordão, porque o povo fala assim, não aguento mais ver esse cordão. É, o cordão pode ir pra dentro de vez em quando. Grandão, hoje vamos receber um cara que tem uma história de vida maravilhosa, um cara que é um exemplo, entendeu? Nós estudamos a história dele, conversamos com ele e vimos que é um cara que tem que estar aqui para contar a história e a experiência de vida dele, entendeu? Ele transforma muitas vidas, eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muitas pessoas. Exatamente. Quem é ele, grandão? Então, hoje nós temos um convidado especial que tem uma história inspiradora para compartilhar. Ele é um terapeuta comportamental, assistente social e treinador, que superou a dependência química e hoje transforma vidas. Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado, Diego Aguiar. Bate palma pra ele, Bate palma pra ele aí. Diego Aguiar, meu querido, seja bem-vindo aqui ao VençaCast. Estou muito feliz com a sua presença aqui, entendeu? Cara, um cara bonitão, né, grandão? Cara bonitão. Foca nele lá, ó. Foca nele lá. Cara bonitão, olha lá. Olha isso aí, ó. Você ficou bonito no vídeo, cara. É um prazer você aqui, viu? Uma honra te receber. Sentimento de gratidão, né, por essa oportunidade. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. E obrigado aí pela recepção. Que é isso, irmão. Tamo junto. Depois nós vamos comer um churrasco. Isso é bom. Diego, é o seguinte, cara. A vida é o maior presente que recebemos, sabe? A cada dia, a cada momento, temos que valorizar a vida e desfrutar tudo que ela pode nos dar, né? Tem pessoas que não valorizam apenas o ato de acordar, e a gente só valoriza isso quando a gente tem alguma dificuldade, alguma doença, e a gente vê que acordar, estar bem, estar saudável, é a coisa mais importante do mundo. O maior sentimento que uma pessoa pode ter é quando ela melhora de uma doença, quando ela melhora, ela estava doente, ela melhora, é o maior alívio e a maior presente que a pessoa pode receber, entendeu? Encontramos a verdade, o verdadeiro sentido da vida quando realmente vivemos ela, entendeu? E para isso, para a gente viver a vida, a gente tem que cuidar da nossa vida. A gente não pode deixar com que outras pessoas, outras coisas fazem essa nossa vida ser tiradas de nós. Nós temos que tomar cuidado e cuidar da nossa vida para coisas, pessoas e substâncias não tirarem a nossa vida. Então, para isso, a gente tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio emocional, mental e espiritual. Um detalhe que eu falo e falo pra você, cuida da sua vida, que é a coisa mais importante que você tem. Diego, eu te pergunto, conta pra gente como foi a sua jornada, como foi passar de dependente químico para um terapeuta comportamental, um treinador de pessoas, uma pessoa que fala da sua vida como exemplo para ajudar outras pessoas. E como que você conseguiu essa virada de chave que foi tirar as coisas que estavam acabando com a sua vida e fazer com que isso transforme vidas de outras pessoas através do seu exemplo? Ricardo, a minha história é uma história parecida com a história de muitas outras pessoas, né? Eu venho de uma família não funcional, né? Quando eu falo de uma família não funcional é porque meu pai e minha mãe não moraram juntos, não tiveram um casamento,
E ali eu cresci, né, com o apoio aí da minha avó, fui criado por ela. E com 10 para 11 anos eu comecei a me envolver com substâncias psicoativas, porque na verdade eu não sabia lidar com as dores, com os traumas, com essa crença de rejeição que eu carregava. E aí eu começo com o uso e o abuso, né, de crack. Isso cresce de uma maneira assim muito forte. E quando eu percebo, a minha vida já estava numa condição de situação de rua, quando eu estava com 26 anos. E ali eu tenho uma virada de chave, né? Alguém fala comigo que eu era um projeto de Deus para dar certo na condição que eu estava, né? Eu recebi ali uma alimentação como ajuda, né? Pessoas levavam alimentação para essas pessoas que estavam na mesma condição e rotina que eu estava. E ali me falou isso. Eu tomei uma decisão de buscar ajuda, procurei a minha mãe, né? Falei com ela que eu queria começar uma nova jornada. Eu fui para uma comunidade terapêutica, eu fiz ali, né, um acolhimento completo, usei tudo que eles poderiam me ofertar ali, tive um despertar espiritual, né? Eu chamo de um encontro com Deus, e aí a minha vida começou a mudar. Porque quando você não tem o governo da sua vida, automaticamente os seus resultados, eles são todos prejudicados. Então, a minha vida começa a mudar nesse tempo. E aí eu percebi que eu tinha esse chamado, que eu tinha esse objetivo, né? Que eu poderia gerar transformação na vida das pessoas através da transformação que eu vivenciei. Então aí eu saio dessa condição de dependente químico, de vítima da sociedade, de vítima da minha própria história de família, né? Eu costumo dizer nas nossas palestras que eu não escolhi o local onde eu nasci, mas eu posso construir a família no qual eu quero, né, desenvolver um relacionamento com os meus filhos. Então nós não somos vítimas do que aconteceu conosco. Nós temos que pegar essa situação, trazer um novo significado e recomeçar. E aí nasce a história, né, da Cerdade Comunidade Terapêutica, do Instituto Champions, das palestras, que é... Nós vamos falar disso tudo. Tamo junto. Eu quero ser um cara que tem muito conteúdo. Irmão, mas pra gente só encerrar esse assunto, iniciar e encerrar, você começou com 11 anos. Isso. Muito com novo. 11 anos. E saiu com 26. Isso. Foi 15 anos de uso e de abuso. E você saiu de casa e foi morar na rua, essas coisas? Isso. A dependência química, ela é uma doença crônica, progressiva e de fins fatais, né? A Organização Mundial da Saúde, ela define a dependência química dessa forma. Então, a maioria das pessoas, quando tem curiosidade sobre substância psicoativa, sobre as drogas, a pessoa entra ali sem saber o resultado dessa jornada. Então, eu começo o meu uso de dependência química porque eu queria fugir dos meus problemas. Eu queria refúgio. Alguém te ofereceu. Isso, e era algo muito comum. Eu queria fazer parte de um grupo, eu queria ser aceito. E ali eu começo a jornada da dependência química. Porém, os meus problemas potencializaram todos, porque eu buscava um refúgio, mas pelo contrário, eu potencializei todos os meus problemas, todas as minhas debilidades, em vez de potencializar as habilidades. Isso gerou consequências. Relacionamento com a família, que nunca foi bom, ele piorou muito, né? Pessoas queriam me ajudar, mas eu não conseguia entender, né, que aquelas pessoas cooperavam para a minha melhora. Eu me afastava dessas pessoas. Porque a dependência química, por muitas vezes, ela coloca o dependente químico numa condição de achar que todos estão contra ele. E, na verdade, não. As pessoas estão, por muitas vezes, querendo apoiar, querendo estender a mão. E ali eu me encaminho para essa condição de situação de rua, porque eu fechei a porta com todos os meus familiares. Não porque eles não me amavam ou não queriam, de alguma maneira, cooperar comigo, Ricardo, mas através da minha forma, da minha compulsão, né, da minha falta de disciplina nas minhas ações, eu comecei a trazer problema também para os meus familiares, e aí eu chego numa situação de rua. A gente ouve muitos, né, dependentes químicos, ex-dependentes químicos, falam que foram em situação de rua. Como é a vida de um dependente químico na rua? Porque as pessoas têm essa curiosidade, tipo assim, pô, o cara morou na rua, mas como o cara morou na rua? Às vezes ele come o quê, ou ele não come, como é que ele toma banho, como é que ele vai no banheiro, como é que... Dá uma pequena,
um pequeno relato para nós, como que é o dependente químico em situação de rua? Então, dependente químico em situação de rua é alguém que faz parte de um grupo grande aqui na região metropolitana, né? Tem em várias cidades, tem esse grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas são pessoas que se aglomeram perto, né, de lugares onde a substância psicoativa, as drogas, é de mais fácil acesso. Essas pessoas comem através de voluntários, né, pessoas de igrejas, pessoas de pastoral de rua e outros, que ali passam várias vezes no dia distribuindo ali uma alimentação, a gente chama de quentinha. Exemplo, a questão de tomar banho, né? Alguns conseguem acesso à rodoviária, ali ele paga um valor, né, para poder fazer o uso ali do banheiro. Outros com aquelas torneiras ali no viaduto. Então, assim, é uma situação muito complexa, a situação da população de rua, né, do dependente químico. É algo extremamente complexo, a gente vê isso como uma pandemia, e eu acho que a próxima pandemia é essa, né, que é a da substância psicoativa, dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e sofrendo tanto, né, através do uso e do abuso das drogas. Aí chega de noite, o cara dorme ali onde é que tá. Onde que ele tá. Porque, na verdade, às vezes ele fica 2, 3, 4, 5 dias virado. Porque como que funciona, né? Ele está em situação de rua, ele vai ali, né? Ele fala que é o corre, né? Ele faz o seu corre para conseguir a substância psicoativa. Enquanto ele está no uso da substância, ele não dorme, ele não tem fome. Mas quando acaba, por muitas vezes, ali ele vai buscar essa comida e onde que ele está ali, após comer, ele dorme ali onde está, no meio das pessoas e... Entendi. Cara, e como que você fez para sair da dependência química? Você foi para Eu fui para uma comunidade terapêutica. E lá eles fizeram várias... Como é que funciona? Várias ações. Várias vezes, familiares e outras pessoas tentaram me ajudar. Mas o dependente químico, enquanto ele não entende o problema que ele está enfrentando, Ele tem que assumir que ele tem um problema. Isso. Entendi. Ele é alguém que dificulta a sua própria jornada, né? Uhum. Se você pegar um dependente químico e usa para bater um papo com ele conta os problemas de todos que estão gerando problema para ele, mas na verdade ele é o problema, né? É uma transferência de responsabilidade. Então, eu vou para uma comunidade terapêutica e lá eu sou acompanhado por toda aquela equipe multidisciplinar e ali todas as ferramentas que a comunidade terapêutica pôde me oferecer, eu abracei com toda a minha força. E ali tive um encontro com Deus, que foi o diferencial. Você quis ser cuidado. Eu quis. Eu me dediquei a isso, né? Eu não contei história, eu entreguei mais do que o combinado, sabe? Entendi. E você mencionou que realiza palestras sobre a sabedoria emocional. Como que é a sua palestra? Como que foi esse salto aí de ser uma pessoa que está sendo tratada para ser uma pessoa que começou a tratar outras pessoas? Como foi essa virada aí? Sim. Então, eu saí da comunidade terapêutica no meu pós-tratamento em 2010 para 2011. E ali eu sou muito conhecido em Venda Nova, porque morei ali durante muitos anos, minha família é dali. E eu comecei as pessoas a me procurar porque viam uma mudança real. Vi uma mudança não no que eu falava, mas no meu comportamento, nos meus resultados. E aí eu comecei a ajudar outras pessoas. Isso que eu falo, a mudança, né? A palavra, ela aconselha. Agora, o exemplo Sim. arrasta. Então, se você quer mudar a vida de alguém, primeiro mude a sua. É isso aí. Nós vivemos um tempo, Ricardo, onde muitas vezes as pessoas nos ensinam a fazer o que elas não fazem. É muita groselha. O povo tá falando demais, fazendo pouco. Então você chegou lá transformadão, vou colar nesse cara. Sim. E ali eu comecei a direcionar pessoas para as comunidades terapêuticas, a gente criou grupo para poder ajudar as pessoas. Mas, porém, dentro de um ano, a minha demanda foi crescendo tanto, eu era representante comercial, eu precisei de tomar uma decisão, né? Que era de aceitar o chamado que eu tinha para minha vida, que era para poder cuidar de outras pessoas com as mesmas debilidades que eu tinha através do uso e do abuso das drogas. E ali eu peço conta no trabalho onde eu tinha, e ali eu abro uma comunidade terapêutica em 2012, a Cerdade, Centro Especializado em Reabilitação de Álcool e Outras Drogas, na cidade de Santa Luzia. Eu era recém-casado,
e ali eu tomo essa decisão, né? Eu dou esse passo rumo ao meu objetivo de vida, ao meu propósito de vida. E aí as coisas começam. Nos 2 primeiros anos, muita dificuldade, porque as pessoas, por muitas vezes, não acreditam ainda naquele trabalho, né? Eu costumo dizer que a maioria das pessoas não conseguem entender o processo. Muitas pessoas param, desistem, fracassam porque não valorizam o processo. Então, aqueles 2 anos foi um processo onde a gente estava gerando autoridade no que a gente estava fazendo, recuperando pessoas, as pessoas acreditando na nossa metodologia de trabalho. E aí, em 2013 para 14, a Cerdade ela cresce muito. Ela começa a ser referência ali no nosso município, na cidade de Santa Luzia, né? As pessoas começam a ver a recuperação de outras pessoas, a gente começa a se envolver ali nos conselhos, o nosso Essa aqui, né? Cerdade. Cerdade, Comunidade Terapêutica Mais Que Vencedores. Isso aqui é um projeto seu. Isso, eu sou fundador lá. E aí, em 2014, chegando para finalizar a pergunta, a gente abre a nossa unidade feminina, porque começamos a ter o mesmo problema. Um monte de mulher procurando a gente, buscando por recuperação, e a gente com dificuldade para poder fazer os encaminhamentos, toda a burocracia. Então, nasce a nossa segunda unidade. E ali eu já começo a ajudar outros gestores do terceiro setor que trabalham, né, com comunidade terapêutica e outras instituições através de treinamentos, através de palestras, falando o que a gente estava fazendo, que estava dando certo. E aí, sabedoria emocional começa no ano de 2020, onde eu saio dessa condição de falar apenas sobre dependência química e eu começo a falar sobre a recuperação da pessoa num todo. Entendi. Eu acredito que a dependência química, eu acredito que os vícios, que as compulsões, é uma falta de autogoverno, é uma falta de sabedoria para poder lidar com as dificuldades, com as dores, e aí começam as palestras. Eu saio da condição que eu estou ali dentro da comunidade terapêutica, eu saio da condição também do contexto só da igreja, e ali eu começo a alcançar outras pessoas, outras cidades, e sabedoria emocional é essa conexão. Essa conexão. Então a sua palestra hoje é para todas as pessoas, não só para quem teve problemas. Sim. Qualquer pessoa, o cara que tá ali quebrado, ali precisando de uma força, o cara que tá empreendendo, o cara. Sim. Entendi. Aí você fala do ser humano como um todo, Sim. mas contando a sua história. Ô, Diego, Isso aí. agora Isso que é me o fala mais uma legal. coisa. Essa questão que você falou de quando você procurou uma unidade terapêutica para te ajudar lá atrás, isso, como para quem não entende, né? Às vezes, isso tem um custo. Foi uma clínica particular que você procurou na época, a sua também tem um custo. Como é que funciona essa questão da pessoa que às vezes Sim. quer procurar você, né, ou ao seu instituto para se tratar? Como que funciona isso? Então, é importante entender o seguinte, comunidade terapêutica ela não é clínica, né? A comunidade terapêutica, ela trabalha através da Lei 13.840 do ano de 2019, onde ela só acolhe a pessoa que tem a necessidade de estar ali. A clínica, ela tem uma outra resolução de lei, onde ela é um lugar de ambiente hospitalar. Então, a comunidade terapêutica, ela vai ser ali um sítio, ela vai ser ali uma espécie de uma fazenda. A comunidade terapêutica, ela tem ali, né, o responsável técnico, o responsável substituto, tem uma equipe multidisciplinar, mas ela não tem médico. Não tem médico. Ela não tem usa médico. remédio, nada desses Não, negócios. o remédio ele é ministrado pela enfermeira ou pelo Entendi. responsável técnico, mas ela não prescreve, porque não tem o médico, ela apenas ministra, chega com a receita e ali, né, aquele acolhido, ele vai ter acesso à medicação que foi ministrada pelo profissional que encaminhou ele para o acolhimento. Entendi. As comunidades terapêuticas hoje, a Cerdade, nós temos hoje 62 vagas gratuitas na nossa unidade masculina e nós temos 10 vagas que são vagas particulares. Na nossa unidade feminina, nós temos 20 vagas que são gratuitas. Então, depende da comunidade terapêutica. Entendi. Existe comunidade terapêutica que não tem vaga gratuita. Essas vagas gratuitas que nós temos é através de parcerias. Nós passamos em editais com toda uma documentação e aí governo federal, governo estadual, eles custeiam algumas dessas vagas. Entendi. E tem muitas pessoas que entram para essas comunidades
ou vão para clínicas, ficam lá 6 meses, até 1 ano, sai da clínica e volta à dependência das drogas. Isso é normal? Sim, Isso acontece. acontece. É muito importante entender que não existe uma mágica em reabilitação. A comunidade terapêutica é um lugar onde ele está ali para poder oferecer um suporte, ferramentas de recuperação, para que esse acolhido tome uma decisão de despertar o campeão da sua própria história. Ele tem que querer. Ele tem pessoa que tem que querer. querer, só Não, não tem jeito, e né? outra coisa, Ricardo, não, é querer muito. É querer muito. Não é só querer, não. Querezinho, não. Não, vamos dar um exemplo. Eu fiquei em situação de rua há algum tempo, eu já tomei chuva para poder buscar substância psicoativa, eu já fui humilhado, eu já apanhei na rua, mas quando eu entro numa jornada de recuperação, eu quero energético aqui, eu quero estar aqui no estúdio top como esse, eu quero um ar-condicionado ligado, e na vida real não é assim que funciona. Então, muitas vezes, eu tenho falado com o dependente químico quando me procura o seguinte: você precisa de ter a mesma energia, dedicação, comprometimento, força e perseverança que você teve no uso para você sair. Aí está a chave. E o que acontece muito com o dependente químico? A autopiedade, o vitimismo, essa condição de achar que sempre alguém tem que fazer alguma coisa por ele, Exatamente. que o mundo deve ele alguma coisa, que Deus foi injusto com ele pela história de vida dele, coloca ele numa condição de, muitas vezes, de autossabotagem. Então, não é só sobre a dependência química, é sobre uma nova crença, uma nova mentalidade. Eu preciso de sair da condição que eu estava, do estado emocional que eu estava, para que eu possa o quê? Despertar o campeão da minha própria história. Eu costumo dizer o seguinte: existem pessoas que abandonaram a sua vida através do uso e do abuso das drogas. Existem outras que estão ganhando a sua vida através disso. O crack, ele gerou muita vergonha em mim e na minha família. Ele me colocou numa situação de rua. Mas quando eu venço, quando eu consigo ter sucesso e dou a volta por cima no crack, hoje ele paga minhas contas. Hoje as pessoas que vão nas nossas palestras, treinamentos, as pessoas que nos procuram, são pessoas que conhecem a nossa história e através da superação se conectaram com a gente. Então é muito importante que o dependente químico que está nos escutando hoje, ele possa entender isso. Você precisa de ter a mesma disposição que você teve no uso para a reabilitação. Então não adianta contar a história. Precisa de fazer mais do que o combinado. Esse cara é um fenômeno, grandão. Tá vendo? Fica a dica aí, viu? Isso, irmão, o cara é fenômeno, cara. Cara, esse assunto é um assunto que dá muita, né, são muitas opiniões que as pessoas têm e são muitas, todo mundo fala o que acha, mas um cara igual você fala realmente a verdade porque sentiu na pele. E eu, cara, tenho muito prazer e orgulho de te entrevistar, porque nós estamos vendo aqui um cara preparado. Exatamente. Um cara preparado, um cara que venceu. Você está de parabéns, irmão. Gratidão. E fala pra gente dessa imersão Champions. Sim. Como é que funciona? Você tá dentro da palestra? Isso é um curso seu? Como é que funciona essa imersão? Que eu vi lá que, né, muitas pessoas participando, e muitos comentários. Como que entrou essa imersão aí na sua vida? Então, eu percebi, né, tenho feito alguns estudos há algum tempo, e eu tenho percebido que a maior dificuldade hoje que o ser humano enfrenta é a falta de sabedoria emocional. Mas muito. É a falta de gerir suas próprias emoções, é a falta de autogoverno. E o que nós começamos a fazer? Começamos a gerar a palestra Sabedoria Emocional e nós vamos em várias cidades. Semana passada estávamos em Oliveira, já fizemos em várias cidades de Minas Gerais. Então nós fazemos um anúncio da nossa palestra, a entrada dela é 1 quilo de alimento não perecível, nós levamos para a comunidade terapêutica e lá na palestra Sabedoria Emocional a gente traz um despertar para que essas pessoas possam começar a cuidar da sua vida. Tem um momento na palestra onde eu olho para as pessoas e falo assim: ei, a partir de hoje, cuide da sua vida. E quando eu falo sobre cuidar da sua vida, é em todas as áreas. É cuidar da sua saúde, é cuidar do seu emocional, é cuidar do seu sentimental, é cuidar da sua vida financeira. E ali, no final da palestra, nós falamos sobre a nossa imersão. Então, a pessoa que teve ali um despertar, a pessoa que percebeu que precisa dessa melhora, ela vai para a imersão com a gente. Então, a imersão, ela acontece no hotel durante 2 dias, onde nós vamos ali
ressignificar algumas crenças que acompanham essa pessoa há muito tempo. Crenças que limitam, crenças que não dá condição para que essa pessoa cresça e possa enfrentar, né, a sua vida de frente e melhorar os seus resultados em todas as áreas. Então, a imersão é uma oportunidade para uma pessoa que quer se desbloquear, Sim. uma pessoa que quer uma nova mentalidade. Nós vivemos numa sociedade extremamente pessimista, né? As pessoas veem dificuldades em oportunidades. As pessoas, por muitas vezes, colocam dificuldade em várias situações. Então, na Imersão Champions, nós temos essa condição de, nesses 2 dias, de muita entrega, ferramentas, nós usamos a psicologia positiva e ali poder despertar essa pessoa, ressignificar as situações. Eu não sei como que vocês pensam, mas eu acredito que tudo na minha e na sua vida você coloca o significado. Um exemplo, né, a dependência química, tudo que eu vivi, até 26 anos teve um significado na minha vida: fracasso, desistência, dor. De 26 anos para cá tem sido vitória, sucesso, recompensa. Por quê? Porque você sai daquela condição. Então a imersão é uma oportunidade, é um divisor de água na vida das pessoas. E as principais ferramentas que você usa lá, além do seu próprio exemplo, né? São quais, assim, que você dá aquela sacudida na galera? Sim. Então, como eu falei para vocês no começo, eu tive um despertar espiritual. Então, a primeira parte da nossa imersão, a pessoa consegue entender que ela é um projeto de Deus. Realmente, na nossa apostila, a parte da manhã de sábado, você é um projeto de Deus. Legal. Independente da situação que essa pessoa está vivendo. Então, ali, nós usamos, né, a fé também para poder cooperar com toda essa mudança. Vamos dar um exemplo. Certa vez eu estava na palestra e uma pessoa falou comigo assim: mas você usa fé, você mistura Deus com tudo. Aí naquele momento foi uma oportunidade maravilhosa de responder. Levantou a bola para Levantou você. Agora você cortou. Foi top demais. Eu falei só, onde eu estou, né, onde eu vou, a fé só vai cooperar para poder nos ajudar, para poder nos dar uma nova condição. Então nós usamos a fé, nós usamos inteligência emocional, nós usamos outras ferramentas através de dinâmicas de alto impacto. Então assim, é algo muito forte. E você, tem outros palestrantes? Como é que funciona? Não. Na Champions eu faço toda a imersão. Então são Você 20 horas. Você trabalha bastante lá, hein, 20 amigo? horas. 20 horas. A gente cuida da voz, tem toda uma preparação. E é um produto cobrado, né? Sim, a imersão tem um valor, né? Já não fala lá onde que a pessoa... Eu quero fazer a imersão agora, onde que ela vai? Já fala aí. Sim, Qual que é o sim. site? Como é que funciona? Você vai lá no Diego Aguiar Milagre, @DiegoAguiarMilagre, tá? O link tá lá na bio para você fazer a inscrição. Nossa próxima imersão é dia 19 e 20 de agosto, no Hotel Casa Nova, na cidade de Santa Luzia. Te espero lá. Isso aí, ele é muito bom. É. É só levantar a bola pra ele. Cara, a ONG tem 12 anos. 12 anos. 12 anos. Quantas pessoas... 12 é muito tempo, né, cara? Muito tempo fazendo uma parada bacana, né? Sim. Quantas pessoas você tem ideia que você já salvou, meu irmão? E, além disso, tem os que vai e volta, que você Tem. dá vontade de dar até um pescotapa? Como que funciona? Na verdade, nós já acolhemos mais de 2.000 pessoas nesses 12 anos. Nós temos inúmeras pessoas reabilitadas, né? Nós temos pessoas hoje que estão à frente de empresas. Que mudou a vida mesmo. Mudou. Pessoas que casaram, pessoas que produzem na sociedade, pessoas que se formaram. Existem pessoas que não ficam bem, sabe, Ricardo? Tem pessoas que vão e voltam. Mas certa vez eu questionando a mim mesmo, o nosso método, tudo que a gente tem feito, ali é um lugar de refúgio para algumas pessoas. Entendi. Ali é um lugar que algumas pessoas conseguem encontrar paz, conseguem ficar bem. Uma pessoa fica internada lá, Ela fica morando. acolhida. Morando. Isso, nós temos uma estrutura top, né? Na nossa unidade masculina nós temos 2 piscinas, 2 quadras de futebol, temos academia, temos psicólogo, assistente social, terapeuta, monitores. E qual que é o momento que você fala com a pessoa assim, irmão, você tá 0 bala, vai pra vida? Sim, nós temos um plano de atendimento singular,
que ele é num período de 6 a 9 meses, onde esse acolhido ou acolhida é acompanhado pela nossa equipe e ele vai evoluindo para que ele chegue e a gente consiga falar, ei, você está apto a voltar para a sociedade, a gente acredita no seu processo, acredita na sua reabilitação e ali ele volta. E ali nós preparamos, porque muitas pessoas têm uma história de vida parecida com a minha, né? Um ex-morador de rua. Então ali nós temos uma escola de marcenaria. Para quê? Para que ele possa não apenas abandonar o uso e o abuso das drogas, a criminalidade, mas que ele possa ter uma profissão. Ali também nós temos uma escola de padaria. Nós fazemos ali o nosso pão, o nosso bolo para a nossa própria alimentação, mas também damos o curso. Para quê? Para que ele saia ali com o seu diploma, com a sua condição. Temos também a barbearia. Sensacional. Então a ideia é o quê sobre as drogas? Prevenir. A gente atua com a prevenção nas palestras, nas escolas, empresas e outros lugares. A gente atua no acolhimento / tratamento, que é dentro da instituição, e também na reinserção social, que é através dessa capacitação. Porque não adianta você virar para mim e falar assim, ó, Diego, você vai parar de usar droga, mas eu vou fazer o quê, Ricardo? Você precisa de me capacitar, você precisa de me dar um norte, me dar uma direção. Então a Cerdade está ali fazendo esse importante trabalho há 12 anos. E tem um tempo mínimo ou máximo que a pessoa tem que ficar nesse acolhimento ali, ou isso vai de o processo de cada um? Isso é voluntário, né? A nossa instituição, através do plano de atendimento singular, ela sugere de 6 a 9 meses. Mas como eu falei aqui no começo, a comunidade terapêutica, ela trabalha de porta aberta. Como assim? Nós temos lá portão, tudo organizado, mas quando o acolhido ele toma uma decisão, ele é o protagonista, ele é o campeão da sua própria história. Quando ele toma uma decisão de abortar o acolhimento, nós vamos ali orientá-lo, vamos direcioná-lo para um grupo de apoio mútuo, mas a decisão foi dele. Então sugerimos de 6 a 9 meses, porém, no momento que ele toma uma decisão, como ele tomou uma decisão de entrar, ele também pode sair. E tem gente que fica mais tempo, tipo 1 ano, 2 anos, ou não? O que acontece? Vamos dar um exemplo. Existem pessoas que querem fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Que é o quê? Ele tem esse despertar, é muito grato, né, pela nova vida. Então, assim, hoje na minha equipe, nós temos lá 17 funcionários, e nós temos aí 6 a 7 funcionários, que são pessoas que passaram conosco pelo acolhimento, foram treinados, estudaram e hoje um é coordenador, nós temos um supervisor, nós temos uma coordenadora da nossa unidade feminina. Então depende da decisão de cada um. Mais uma vez reiterando que ele é o ator principal aí da sua própria história. Cara, as pessoas reclamam demais da vida, reclamam demais da sua cidade, reclamam demais do seu país e não fazem porra nenhuma para melhorar a parada. Exatamente. Porque se você fizer o pouquinho que você tá fazendo, você já tá mudando aquela comunidade ali. Sim. Entendeu? Então, as pessoas não querem fazer nada, elas querem reclamar e ver o ciclo pegar fogo. E um cara como você, que está fazendo a sua parte, que está apoiando quem precisa, você já está mudando a sua comunidade, mudando a sua atmosfera e o seu ecossistema. Então, tenha exemplo como esse cara aqui, né? E queira mudar, pelo menos o seu entorno. Exatamente. Em vez de ficar reclamando, porque eu tô vendo aqui um cara que conseguiu mudar a sua própria realidade e hoje está mudando a realidade de outras pessoas. Tá de parabéns. Diego, qual que foi... Eu quero que você me responda o seguinte. Nesse tempo todo que você tá, nesse trabalho magnífico, quais foram as lições que você aprendeu e que você passa para outras pessoas em toda a sua experiência, desde o início até nesse momento agora, que você hoje é um maestro, hoje você coordena, é um líder, né? E o líder é aquele que não fala vai, fala vamos. Então você é um líder. E quais as maiores lições que você aprendeu em toda essa trajetória sua? Eu acredito que nós somos resultado das nossas escolhas. Então, quando eu tenho humildade para me poder aprender com alguém que já está vivendo o que eu quero viver, automaticamente os meus resultados mudam, né? Então, eu tenho falado com as pessoas que o nosso destino ele é definido através das nossas decisões. A maioria de nós sabemos o que precisa ser feito, mas por muitas vezes não somos intencionais nas nossas decisões. Então, quanto mais intencional nós somos, melhor é o nosso resultado.
E o que falta, por muitas vezes, para uma reabilitação do dependente químico? Humildade. Humildade para aprender, humildade para escutar, humildade para entender que não é o centro do mundo, humildade para entender que as pessoas que o cercaram são pessoas que entregaram o melhor que tinha naquele tempo e naquela condição. Então eu acredito que a humildade aliada com a gratidão, Ricardo, é tudo que nós precisamos para ter uma vida espetacular. Eu não tenho uma vida melhor do que a de ninguém, sabe? Mas eu tenho a melhor vida que eu já vivi e a cada dia eu sou grato pelos desafios que eu tenho, pelas oportunidades que a vida tem me dado. Então tem muita gente que valoriza muito o que perdeu, mas eu posso aprender muito com a minha história de vida e pegar essa história e transformar ela numa história que vai motivar, que vai impactar, que vai transformar a vida de outras pessoas. Sensacional, sensacional. E hoje, quais são seus planos para o futuro? O que você pensa em expandir isso para o âmbito, né, nacional? O que você pensa para o futuro em relação à sua comunidade terapêutica, à sua imersão e à sua vida? Assim, quais são os seus maiores planos e suas maiores vontades? Então, o maior desejo que eu tenho é que a minha voz consiga acessar as pessoas que sofrem, em qualquer área que for. Porque eu acredito que tudo que eu vivi na minha vida teve um propósito. E esse propósito é poder contar a minha história. Então, o meu maior sonho, objetivo é impactar um número maior de pessoas. Porque tem muitas pessoas que estão sofrendo tanto e não conseguem entender que estão tendo uma oportunidade. Porque esse momento de dor, por muitas vezes, é o momento onde nós mais aprendemos. É o momento onde nós temos uma oportunidade realmente de mudança. Então, nosso objetivo principal é ampliar nosso número de vagas, né? Colocar a Cerdade em outros lugares, para que possa atender mais pessoas de forma gratuita, ter uma condição assim de conquistar também parceiros para essa importante jornada de recuperação. E quando nós falamos sobre o Instituto Champions, o nosso maior objetivo é que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. É que a cada edição da nossa imersão a gente consiga impactar mais pessoas, assim transformando vidas, tirando as pessoas de uma condição de vítima, de uma condição de autopiedade e despertando o campeão da sua própria história. Quando a gente fala sobre o campeão da sua própria história, é importante frisar que não é uma disputa com outra pessoa, mas é você ser o campeão da sua própria história, independente do que você viveu, do que a vida te proporcionou, mas saindo dessa condição e tendo o protagonismo da sua própria vida. Então esse é o nosso maior objetivo, alcançar e impactar a vida de outras pessoas. Sensacional, irmão. Sensacional. Uma aula aqui hoje. Uma aula, grandão. O cara é brabo, mano. O cara é brabo. Gostei de ver. Como foi a sua formação? Porque você é um cara, velho, que fala muito bem. História você tem, beleza. Tem muita gente que tem história, mas não consegue pegar essa história e falar para as pessoas, porque eu acho que falar é um dom. Então, como foi essa sua formação para você conseguir se comunicar tão bem como você se comunica ou não? Sempre foi assim, não? Sempre fui comunicativo? Sempre... Não. Na verdade, eu sou alguém extremamente tímido, né? Toda a minha infância, alguém que até começa com o uso e o abuso da substância psicoativa para me poder me relacionar de uma forma melhor. Mas depois de ter esse encontro com Deus, eu comecei a ter prazer de falar. Eu comecei a... Perdeu a vergonha? Eu perdi a vergonha. E eu comecei a estudar. Porque a minha história é uma história que... Ela é uma história forte. Mas existem alguns lugares que, se você não se capacita, as pessoas te veem de uma forma diferente. Então, eu finalizei agora, né, o meu curso de serviço social, estou pegando meu CREAS agora, né, então eu consegui fazer essa formação de assistente social. Eu fiz uma formação antes de teólogo, porque eu sou alguém extremamente grato, né, a Deus por tudo que Ele tem feito, e tenho buscado, né, essa melhoria para que eu possa me comunicar de uma maneira melhor, para que as pessoas possam me entender, para que as pessoas possam compreender a mensagem que eu quero trazer, sabe? Mas o jeito que você fala, eu tenho um dom aí. Tem. Fala muito bem. É Deus mesmo. É Deus mesmo. Porque você tem um dom, porque não tem jeito do cara que... Desenvoltura, né? Você tem um dom, você sabe o que falar
Só que é o seguinte, quando você fala do que você sabe, você fala melhor. Fica natural, Fica né? natural, Sim, porque você sabe do que você fala de assuntos que você viu na pele, só vivendo na pele que a gente sabe o que a gente passou, né, irmão? Então, agora, uma pergunta mais ampla. O crack, velho, a gente vê nos jornais e tudo, foi o que você falou, uma epidemia, uma pandemia, sim. é uma merda. Que até os próprios, você vê em filmes, que até nem os próprios as pessoas que vendem aconselham a usar, porque é uma merda isso aí. O que você acha que o governo tinha que fazer para, sei lá, bicho, para acabar com isso aí? Tem alguma coisa que você pensa, alguma ideia no âmbito né, municipal, Estadual, federal, né, de governo, né? Você tem alguma ideia para isso? Sim. Você pensa em alguma coisa assim? Eu acho que o maior desafio hoje que o governo tem, vamos chamar de Estado, para poder pensar dessa forma, é a prevenção. Porque, vamos dar um exemplo, aquele rapaz que está na escola, ele precisa de ser trabalhado no caráter da prevenção. Porque o jovem que está no aglomerado, a gente tem um projeto com jovens numa invasão lá próxima da nossa comunidade terapêutica, que é um projeto de futebol. A maioria dos jovens hoje, que estão no aglomerado, eles pensam que o tráfico, que o uso e o abuso das drogas é algo legal. E na verdade não é. A gente precisa de trabalhar a prevenção nas escolas. A gente precisa de ter uma matéria. Eu acredito que falta uma matéria no ensino básico, médio e até mesmo superior, que é o quê? Sabedoria emocional. Como assim? Porque aquele menino, ele às vezes tem uma família parecida com a minha, disfuncional. O pai e a mãe quebram o pau depois do trabalho. O pai e a mãe não têm tempo para estar com ele. O pai e a mãe, por muitas vezes, se comporta de uma maneira que não é uma maneira legal. Por quê? Porque receberam essa educação também, não receberam também esse carinho. E eu acredito que a escola, ela precisa de trabalhar a prevenção, não só contra as drogas. Porque se você pensa uma matéria como sabedoria emocional, como lidar com alguma coisa que está te gerando dor, porque nós temos aí matemática, português e outras matérias, mas vamos dar um exemplo, quando eu estou com um problema, quando meu pai ele fez alguma coisa que realmente me machucou muito, quando um casamento que estava indo tudo bem, ele acabou, quem me ajuda nisso? Um menino aí de 7 a 12 anos, quando a sua crença e mentalidade está sendo formada. Então eu acredito que a gente precisa trabalhar na base. Na base. Na base. Educação. Educação. Então. Educação, dá ele uma condição de uma vida real, porque a gente vive hoje um tempo onde os jovens e adolescentes fantasiam demais a vida. Fantasiam muito, né, através das redes sociais. Não tem problema nenhum sonhar é top e vai atrás do seu sonho, o jovem está nos escutando. Mas precisa de entender que tem obstáculos, que tem adversidades, que existem momentos de extrema dificuldade e como lidar nesse momento, né? Eu preciso de entender que um resultado ou uma fase não determina o meu futuro. E para isso, o governo precisa de investir na escola. Quando eu falo sobre investir é o quê? Nessa questão de gestão emocional, sabedoria emocional, inteligência emocional, o nome que queiram dar. Para quê? Palestras lá. Sim, e outras ações, para quê? Para que ele possa ser cuidado, ele possa aprender a lidar. Porque nós precisamos de treinar nossos filhos. Eu tenho 3 filhos e eu digo que a minha maior responsabilidade é treiná-los para uma vida real. Então, um exemplo, meu filho hoje tem uma vida muito melhor do que a que eu tive na minha idade. Mas será que se amanhã ou depois eu faltar, ou minha esposa, será que eles conseguem dar sequência na sua vida, enfrentar obstáculos, portas fechadas, Aguentar pessoas... o rojão, né? Isso. Casca. Nós precisamos de trabalhar isso com os jovens e adolescentes. Então, eu acho que a prevenção é algo que precisa ser primordial. Também o acolhimento. Porque
existe hoje no Brasil aí uma grande população que está sofrendo através do uso e do abuso de álcool e outras drogas. Chegou uma K9 aí agora que o negócio O negócio tá louco. o negócio é demoníaco. Doideira, é. Porque se você para olhar os vídeos, a pessoa usa a droga e ela se desconfigura toda. Perde totalmente a condição. Então eu acho que vai piorar muito. E aqui, trazendo aí um aviso aí para que vocês e todos que nos escutam possam nos ajudar. O STF, dia 21 agora de junho, está querendo votar uma matéria para liberar as drogas no Brasil, para descriminalizar o uso e o abuso. Isso vai trazer um problema, por muitas vezes, para o nosso futuro irreversível. Porque nós já temos um problema de, aspas, pandemia de uso e abuso de usuários de crack. Né, as cracolândias aí em São vários Paulo, estados. lá, E aí, dia 21 agora de junho, eles vão votar isso. Então, assim, é algo extremamente complicado. Então, você falou do antes, né? Vamos... educação, prevenção para não chegar até as drogas. Sim. E hoje, por exemplo, o cara que já tá dentro das drogas, o que dá para fazer? Acolhimento. Isso. É buscar ajuda, né? Você precisa de ajuda, pode entrar aí no Instagram, me mandar um direct, a gente está pronto para poder te ajudar. Porém, entender, existe uma metodologia no qual você precisa se adequar para que você possa ter sucesso, onde você vai sair dessa condição de vítima e vai despertar o campeão da sua história, sem contar a história e fazendo mais que o combinado. Então, o que o governo tem que fazer? Investir nessas instituições. As comunidades terapêuticas são instituições que chegam onde o governo não chega. Chega onde o município não chega. Então é muito importante que haja investimento nessas instituições, financiamento de vagas, capacitação para essas instituições. Para quê? Para que elas possam estar preparadas para poder acolher tanto a família, como também o dependente químico que tanto sofre através do uso e do abuso de substância psicoativa. Legal demais. Você tinha que candidatar. Você pensa em candidatar alguma coisa assim? Não, Daqui uns anos, não? não. Ah, você vai ser um bom político. Seguinte, vou te fazer uma pergunta e eu quero que você fale para uma pessoa que vai estar te olhando ali. Eu quero que você fale para aquele cara que já tentou uma vez sair, 2 vezes sair, já foi em clínica, saiu da clínica e não tá conseguindo sair das drogas. Porque foi o que você falou, ele tem que querer. Então eu queria que você deixasse um recado para essa pessoa que tá precisando dessa ajuda. Entendeu? Que o cara precisa sair dessas drogas, precisa... E não tá conseguindo. E não tá conseguindo. Então olha lá e dá um recado para esse povo aí. Sim. Você que está no uso e no abuso das drogas e já tentou algumas vezes, algumas oportunidades, e por algum motivo não teve sucesso, eu quero te fazer um convite para que você não desista da sua vida. Nós só temos uma vida, você é o único representante nessa terra que representa o seu sonho. Então, saia da condição que você está, né? Nós estamos aí de portas abertas para poder cooperar com o seu processo de recuperação. Entenda que você é um projeto de Deus e que o sofrimento de hoje ele não vai se comparar com a glória que vai ser manifesta na sua vida quando você sai dessa condição de vítima e toma a decisão de buscar uma ajuda independente dos resultados passados que você teve. Então, assim, eu acredito na sua recuperação, eu acredito na vida após as drogas. Bate palma pra ele, Grandão. Que é isso, cara? Sensacional, irmão. Cara, eu não tenho palavras para te agradecer essa aula que você deu aqui. Inclusive, eu quero fazer alguns conteúdos com ele, Grandão. Nós vamos fazer alguns conteúdos porque isso que você faz, tem tanta gente que precisa desse conteúdo, que precisa saber realmente da história de uma pessoa que teve lá. Pô, se você conseguiu, por que o outro não vai conseguir? Todos podem. Entendeu? Então, depois eu vou te chamar, quero fazer uns conteúdos com você, se você aceitar, lógico. Estou à disposição. E porque nós temos muita gente que, através da sua história, pode crescer muito, irmão. E até gravar os conteúdos lá na comunidade dele, pra gente conhecer também. Com certeza, eu quero convidar vocês para poderem conhecer lá nossas unidades. Vai ser um prazer. E eu quero deixar todas as minhas redes à disposição da sua associação, né, para
o que precisar para apoiar e divulgar e tentar salvar mais pessoas. Eu sabia que essa entrevista aqui ia ser espetacular, mas eu não sabia que ia ser tanto. Exatamente. Você superou nossas expectativas, irmão. Você é um cara sensacional. Só tenho a te agradecer essa aula que você deu aqui. E quero, mais uma vez, que você dê as suas considerações finais, fale aonde que a pessoa te acha e como que ela faz para ser apoiada, né, pelo seu projeto e também até participar do Champions e mudar de vida E aí. também quem quiser ajudar também, né, gente? Quem quiser ajudar, A unidade dele lá, dê um recado pra gente. vai que vai. Tamo junto. Então, primeiramente, sentimento de gratidão, né, a cada um de vocês por essa porta aberta. Para mim, isso aqui é uma oportunidade. Eu costumo dizer que a gente precisa de aproveitar as oportunidades e acredito que aqui hoje Deus me concedeu, através da vida de vocês, uma oportunidade. Então, para você que quer se conectar com a Cerdade, www.cerdade.com.br. Então, ali tem o Fale Conosco, vai ser um prazer, né, estar recebendo você. Faça uma visita à nossa instituição, conheça a nossa estrutura, converse com alguns dos nossos acolhidos, vai ser um tempo assim muito especial. Então, nós estamos na cidade de Santa Luzia, unidade masculina na rua Rio de Janeiro, número 430, no bairro Bonanza, unidade feminina na rua Alagoas, número 173, também no bairro Bonanza, ok? Então você vai entrar no nosso site. Vou deixar aqui também meu WhatsApp, né, para que você, de repente, é alguém que está passando por essa questão da dependência química, eu estou à sua disposição, 319-8879-6071. Você que quer se conectar com a gente através das redes sociais, Instagram, @Diego Aguiar Milagre, tudo junto. Lá tem todas as informações sobre as próximas palestras. Vamos estar em Lavras agora, dia 27, e vamos estar em Patinga, dia 29, com a palestra Sabedoria Emocional. Vai ser um prazer poder te encontrar em alguma dessas palestras. A Imersão Champions, dia 19 e 20 de agosto, né? Uma oportunidade para você, né, dar um despertar aí na sua vida, na sua história, ressignificar o passado, né, e despertar o campeão aí da sua própria jornada. O link está na bio, no direct também, estamos à sua disposição. E para finalizar, queria deixar aqui, né, uma reflexão rápida, né? Tem um filósofo, eu digo que ele é o primeiro filósofo e muitas pessoas discordam de mim, mas o nome dele é Salomão, alguns chamam ele de Rei Salomão, e um dos seus livros, Eclesiastes, capítulo 9, verso de número 10, ele diz assim, ó, tudo quanto vier à sua mão, faze-o em conformidade com as suas forças, pois para o lugar onde vai, ó sepultura, não há trabalho, ciência e nem sabedoria alguma. Eu acredito na vida após as drogas e gratidão por poder participar aqui com vocês. Boa! O cara é bruto, irmão. Meteu marcha aqui. Aula aqui, tá? Meteu marcha, irmão. Diego, muito obrigado, irmão. Tamo junto. Seu parceiro veio aí, como é que chama? Cláudio. Grande Cláudio. Tamo Nos junto, bastidores. querido. Obrigado. Tá aqui aí. nos bastidores. Obrigado pela entrevista. Obrigado pela sabedoria que você passou pra nós aqui. E parabéns pela sua história de vida. Você é um vencedor, irmão. E nós vamos conectar mais, viu? Nós vamos estar junto aí. Vamos Isso junto. aí. Grandão, o que é isso, amigo? Não, você é louco. Uma aula hoje, viu? Deixa eu te falar, nós vamos fazer a parte 2. Pode ficar tranquilo, daqui uns meses você volta. Grandão, mais um VençaCast, assim, riquíssimo. Tenho certeza que esse programa vai ajudar muitas pessoas. Você aí, que tá passando por esse problema, tem solução, irmão. Tô vendo aqui um cara bonito, saudável e que deu a volta por cima e hoje tá ajudando pessoas e hoje tá transbordando na vida de pessoas. Então você, meu irmão, parceiro, você tem jeito, velho. Corre atrás, mas tem que querer, velho. Tem que querer. Então, busca força, procura esse cara aqui, viu? Qualquer coisa pode chamar a gente aqui também no direct, onde nos você estiver contatos. aí vendo, tem contato nosso, tá É. bom? Grandão, muito obrigado. Muito obrigado, mais um. Foi, sim, muito esclarecedor, né? Uai. Eu que já passei por isso, perdi meu pai por causa de droga, então fiquei mais ouvindo do que falando hoje aqui. Não, o Grandão ficou emocionado aqui, eu senti, e foi bacana demais. Então, a pessoa que quer vir aqui, quer divulgar o seu trabalho, que quer falar no VençaCast, o que ela tem que fazer, Grandão?
Firma o corpo, Grandão. Eu vou deixar nos comentários, de novo, o link que eu tinha falado que eu ia deixar QR Code, não tá rolando. Vou colocar o link mesmo, fica mais fácil. Você clica, já abre lá os contatos. Entra em contato com a gente. Vai ser um maior prazer receber você aqui, pra gente estar gerando esses conteúdos e dando aulas, como foi a de hoje com o Diego aqui. É isso aí. Tamo junto, Maravichelos. Até o próximo Vença Cast. E você vai fechar nele e ele vai falar aquela frase que eu gostei. Campeão, mas é da sua vida. Eu gostei dessa frase. Fecha nele que ele vai terminar Encerrando o podcast. Fala a frase. Que cada um de nós possa abandonar, né, essa condição de vítima e despertar o campeão da sua própria história. Nós acreditamos na sua recuperação e no seu sucesso. Aê, trem! Que é isso, meu irmão?